Você acha que é só em Dragon Ball que os personagens morrem e ressuscitam toda hora? Bom, se você pensa assim, você está totalmente enganado. Porque no mundo ninja, nós temos diversos casos de personagens que morreram, ressuscitaram diversas vezes ao longo da trama. Sério, existem muitos personagens em Naruto que foram ressuscitados e você nem se lembra mais. Por isso chega mais, porque nesse vídeo eu vou te mostrar todos os ninjas que morreram e ressuscitaram em Naruto, que foram de comes e bebes e voltaram à vida. E olha, não estou falando dos Edo Tenseis, nenhum aqui teve Edo Tensei. Vem comigo. Sejam bem-vindos ao canal Nerdficando. Talvez você pense que nesse vídeo eu vou falar sobre os Edo Tenseis que ressuscitaram durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Mas não é isso. Eu não vou considerar nenhum dos ninjas que reviveram por meio do Edo Tensei. Porque, querendo ou não, o Edo Tensei não é um jutsu de ressuscitação. Ele na verdade é um jutsu que encarna a alma de um ser do mundo dos mortos e coloca no mundo dos vivos por meio de um receptáculo, podemos dizer assim. Ou seja, ele não ressuscita as pessoas. Ele na verdade traz a alma das pessoas do mundo dos mortos, contendo toda essa consciência e poderes da pessoa que estava morta, e traz ela para o mundo dos vivos num passe de mágica. Então com isso fica claro que não seria válido colocar os ninjas que vieram ao mundo dos vivos por meio do Edo Tensei, pois o intuito desse vídeo é abordar apenas os ninjas que morreram e ressuscitaram em carne e osso. Porém, calma lá, porque no mundo Shinobi existem outros métodos bem específicos para reviver as pessoas. E olha, um Shinobi de verdade possui uma camiseta da loja Nerdficando. Esse é um Shinobi que é imortal, com certeza. E temos diversas camisetas nerd para vocês, temos várias de Naruto. Então se você quer garantir a sua, é só clicar no link do primeiro comentário ou acessar www.nerdficando.com.br e garantir a sua camiseta. Cara, caso não se lembre, o próprio Gaara chegou a morrer logo no início de Naruto Shippuden. Nessa ocasião, Akatsuki estava em uma das suas caçadas em busca das 9 bijus, e entre seus alvos era o Gaara, o demônio da Vila da Areia, que naquele momento, além de ser o Kazekage, também era Jinchuriki da biju de uma cauda. Seu adversário foi o Deidara, o renegado da Vila da Pedra, que era proeminente no combate com argilas explosivas. A batalha entre os dois foi muito acirrada, sendo que o Gaara conseguiu até mesmo cortar um dos braços do Deidara com seu caixão de areia. Porém, sagaz do jeito que o Deidara é, ele lançou um super explosivo nos civis da Vila da Areia, o que obrigou o Gaara a gastar uma grande quantidade de seu chakra para salvar os habitantes. Isso fez com que ele desse uma abertura para o Deidara e o Deidara lançasse uma argila em seu adversário, fazendo com que ele ficasse inconsciente. O Deidara logo o levou para o local onde seria feito o ritual de extração da biju. E como vocês já sabem, quando uma biju é extraída, o Jinchuriki acaba morrendo como consequência. Isso obviamente levou o nosso querido Gaara de base, foi pra morte. Porém, quando os ninjas de Konoha recuperaram o corpo dele, eles já estavam preparando o iniciar o funeral do Gaara. Mas é aí que vem a vovó Shio com seu Kinjutsu mais absurdo do mundo ninja. Um dos mais absurdos, né? Esse Kinjutsu era capaz de fazer um jutsu capaz de reviver uma pessoa, mas em contrapartida, ela teria que ceder toda a sua energia para trazer essa pessoa de volta à vida. No fim, a vovó Shio foi guerreira o suficiente para se sacrificar e deixar o melhor Kazekage da história voltar ao trabalho. E com isso tivemos a primeira ressurreição da obra, habitantes de Konoha. Konoha teve um dos seus piores dias quando Pain, o líder da Akatsuki, trouxe a destruição total à vila, o que acabou fazendo mais da metade dos seus habitantes serem mortos. Logo de cara, o Caminho Deva já matou alguns Chunins, que foram pra cima dele. Depois, o Caminho Ashura chegou com tudo na Vila da Folha, atirando seus mísseis e foguetes. Seguido dele, o Caminho Animal já invocou uma centopeia enorme no meio da vila, que acabou matando muitas pessoas com os destroços e escombros. O Caminho Humano também estava fazendo seu trabalho para descobrir a localização do Naruto, pois ele tem a capacidade de ver os pensamentos de qualquer pessoa que lhe roube a alma. Sendo assim, ele acabou roubando a alma de diversos ninjas da vila. Já o Naraka, com seu poder de interrogação, começou a interrogar todo mundo que via pela frente, com o intuito de saber a real localização do Naruto. Infelizmente, cada uma dessas pessoas acabavam morrendo por causa do jutsu. Já o Caminho Deva, que é o corpo principal, estava empalando todo mundo com seus receptores de chakra. Enquanto isso, a Konan estava transformando todo mundo em múmia de papel, o que acabou levando alguns ninjas para a conta dela, para a conta de falecidos.
O pior de tudo veio quando o Pain usou o seu grande Shinra Tensei e acabou dizimando tudo o que tinha em Konoha. Apesar da Tsunade ter feito um milagre para salvar boa parte dos habitantes, com certeza muitos morreram no meio daquela destruição. Porém, quando Naruto chegou na batalha e acabou com todos os Pains, ele conseguiu fazer a sua técnica mais poderosa, o discurso no Jutsu. Isso fez com que o Nagato revesse seus ideais, algo que foi de suma importância para que ele usasse o caminho exterior para ressuscitar todos aqueles que foram mortos durante aquela batalha sangrenta. Kakashi. No ataque do Pain, nós tivemos alguns ninjas muito importantes que foram mortos, como é o caso do próprio Kakashi. Então vou dar um tópico especial só para falar da morte de cada um desses ninjas principais que reviveram durante o ataque do Pain. No caso do Kakashi, ele foi o único antes do Naruto a conseguir bater de frente com o Pain. A batalha entre eles foi muito equilibrada, porque uma hora o Pain batia e uma outra hora o Kakashi apanhava. Tô brincando, galera, não foi isso tudo não. O Kakashi ainda conseguiu manter uma luta contra o caminho Deva, mas apanhou bastante. Isso aconteceu graças à ajuda do Choji Akimichi e do Chouza Akimichi, que auxiliaram o Kakashi no meio dessa batalha. Com a união dos três, eles conseguiram destruir o caminho Ashura, que também havia entrado na luta. Mas após uma explosão, o Kakashi ficou imóvel no meio dos destroços. Além de já estar com as energias quase se esgotando, ele foi obrigado a usar o Kamui 2 vezes. A primeira foi para impedir que o prego do Pain acertasse seu olho. Já a segunda foi para salvar a vida do Choji, que seria explodido. Somando tudo isso, o Kakashi ficou tão exausto que acabou falecendo. Mas graças à solidariedade do Nagato, ele trouxe a vila toda de volta, incluindo o Kakashi. Shizune, a ajudante médica da Tsunade, também foi uma das principais personagens que foram mortas durante a invasão do Pain. Lembra que eu tinha falado do caminho animal que estava sugando a alma de todo mundo por aí? Então, ele seguiu com sua missão de descobrir o paradeiro do Naruto, até que então se deparou com a Shizune e vasculhou toda a memória dela. Já que ela era uma pessoa muito ligada a Hokage, ela sabia onde o Naruto estava. Isso foi o suficiente para os Pains descobrirem a sua localização. Por fim, para cumprir com seu trabalho, o caminho humano sugou a alma dela, fazendo com que a Shizune morresse de vez. Mas assim como todos os outros, ela acabou voltando à vida com a ajuda do Nagato. Fukasaku. Pra quem não se lembra, esse é um dos sapos anciões do Monte Myoboku. E esse que durante a infância do Naruto foi o mestre que tornou o sábio tarado um dos homens mais fortes do mundo. Ele inclusive foi o homem que ensinou para o Naruto como usar o modo sábio. Muito provavelmente foi ele que ensinou o Minato e o Jiraiya também. Para ajudá-lo, o Fukasaku foi para a batalha contra o Pain junto do Naruto. Afinal, esse velhinho tem um poder muito grande que poderia ser muito útil no confronto. Ele então começou a usar o seu Genjutsu, pois desde a primeira vez em que ele havia lutado contra o Pain, Fukasaku havia percebido que técnicas de Genjutsu eram muito eficazes contra o líder da Akatsuki. Porém, já que para evitar isso, o caminho Deva usou seu poder de repulsão para agarrar o velho sapo e sem perder tempo, ele enfiou um bastão de chakra que acabou trazendo a morte do Fukasaku. Porém, assim como todos os outros que morreram naquele embate, ele também foi ressuscitado graças ao poder do caminho exterior. Orochimaru. Esse daqui não tem jeito, né, galera? Quando a gente pensa que ele está morto, o cara vai lá e aparece novamente. O caso do Orochimaru é um pouco confuso, afinal não tem como achar algo normal em uma criatura como Orochimaru, toda estranha e peçonhenta, né? Mas enfim, quando ele estava prestes a unir seu corpo com o Sasuke, Orochimaru já estava nas suas últimas, estava quase morrendo. Seu corpo já não aguentava mais nada, e ele estava bem perto da morte. E pra piorar, o Sasuke jogou no quarto do bichão e acabou com a vida dele de uma vez por todas, ou não. O mundo inteiro foi noticiado que Orochimaru estava morto, até porque fazia sentido, pois seu corpo já não aguentava mais nada. Porém, ele aparentemente possui uma consciência dentro da marca da maldição, pois quando o Sasuke estava lutando contra o Itachi, ele acabou voltando novamente, mas logo foi selado pela espada Totsuka. Com isso a gente pode até dizer que a alma do Orochimaru havia sido expurgada para outro mundo. Só que não, porque além dele não ter mais um corpo físico, sua alma havia sido selada por uma das armas mais letais do mundo. No entanto, ele conseguiu reviver depois que o Sasuke puxou sua alma de dentro da marca da maldição da Anko. Ou seja, é até difícil dizer com convicção que Orochimaru chegou a morrer. Mas se a gente parar para analisar dessa forma que eu comentei, a gente chega à conclusão que Orochimaru chegou a sair do mundo dos vivos. Mas enfim, você acha que Orochimaru morreu ou não? Comenta aqui embaixo. Danzo, isso mesmo que você está ouvindo. O Danzo já morreu e ressuscitou diversas vezes ao longo de Naruto. Isso aconteceu durante sua luta contra o Sasuke, onde o Danzo usou seus múltiplos Sharingans para usar o Genjutsu do Izanagi, o que lhe permitiu enganar até mesmo a morte diversas vezes.
Mas calma lá, eu não tô dizendo que o Izanagi é um jutsu de ressuscitação, mas vamos recapitular um pouco o conceito dele para que vocês entendam o meu ponto. Bom, o Izanagi é um genjutsu que é lançado sobre o seu próprio usuário, sendo considerado um dos mais poderosos genjutsus, pois ele é tão eficiente que quebra as barreiras entre a ilusão e a realidade. Enquanto o usuário permanece fisicamente real enquanto está lutando, essa técnica, ao ser ativada, é capaz de transformar qualquer ocorrência, incluindo lesões e até mesmo a morte, em meras ilusões. Ou seja, lembra quando o Sasuke estava a todo instante acertando golpes fatais no Danzo? Bom, a cada vez que o Sasuke fazia isso, o Danzo morria. Afinal, ele não tinha como sobreviver àqueles golpes absurdos do Sasuke. Porém, mesmo morrendo de fato, o Danzo conseguia voltar à vida graças aos poderes do Izanagi, pois essa técnica possuía um genjutsu tão poderoso que é capaz até mesmo de tornar qualquer coisa em uma ilusão, seja algum evento ou até mesmo a morte do usuário. Portanto, fica claro que quando usado de maneira eficiente, o Izanagi consegue enganar até mesmo a morte. Obito. O Obito é outro cara que enganou a morte graças aos poderes do Izanagi, porque na sua luta contra a Konan, ela havia bolado um plano infalível para superar o Kamui. Por ter analisado o jutsu dele, a Konan percebeu que se colocasse papéis explosivos no corpo do Obito, ele não poderia se teletransportar para o Kamui, pois sempre que ele começava a se teletransportar, seu corpo ficava materializado. Sendo assim, ele não poderia ir para o Kamui, pois seria pego pelos papéis bombas antes disso. Ela também analisou que o Obito só podia ficar intangível por tempo no máximo de 5 minutos. Então, para que ele não fosse para o Kamui e também não ficasse intangível, ela produziu 600 bilhões de papéis explosivos que iriam explodir por mais de 5 minutos. É muita coisa, galera. Assim, o Obito não poderia ir para o Kamui, pois se fosse, ainda seria pego pelas explosões. Além do mais, ele até que poderia ficar intangível, pois depois que os 5 minutos se passassem, ele voltaria ao corpo normal e seria pego pelas explosões. Vendo que não tinha mais salvação, Obito entendeu que não havia como escapar usando métodos convencionais. Então, para evitá-la, ele transformou tudo aquilo em uma mera ilusão graças ao Izanagi. Mesmo sendo pego pelas explosões, Obito conseguiu aparecer repentinamente atrás da Konan, graças ao Izanagi, né? Que lhe permitiu enganar a morte, assim como Danzo havia feito anteriormente. Madara. O Madara também é outro cara que é quase impossível de matar. Isso não é apenas pela sua incrível força, mas também pela sua incrível inteligência. Desde os primórdios do modelo de Vilas Ocultas, era dito que o Madara havia morrido naquela batalha contra o Hashirama. No entanto, o Madara conseguiu fugir da morte graças ao Izanagi. O poder do Mangekyo Sharingan dá ao seu usuário a capacidade de mudar a própria realidade em troca de um ouro. Depois disso, ele passou décadas escondidos em uma caverna procurando uma forma de alcançar seus planos. Até que então, ele encontrou Obito Uchiha, um garoto que consequentemente veio a ter os mesmos ideais que o Madara Uchiha. Sendo assim, ele finalmente pôde partir em paz, sabendo que seus planos estavam em boas mãos pelo garoto Obito. O plano do Madara consistia no seguinte: Obito iria reunir as 9 bijus, pegar o Rinnegan de volta e reviver o Madara para que ele viesse no mundo dos sonhos que ele tanto sonhou. E bom, o plano no fim acabou saindo um pouco diferente de como havia planejado, mas o importante é que Madara conseguiu voltar ao mundo dos vivos por meio do Edo Tensei. Já durante a batalha contra a Aliança Ninja, ele usou o Rinne Tensei para ressuscitar a si mesmo, e então ele finalmente ganhou um corpo vivo dentro do mundo dos humanos. Hagoromo. O Sábio dos 6 Caminhos foi sem sombra de dúvidas um dos seres mais fortes de toda a obra, chegando até mesmo ao ponto de ter um poder semelhante ao dos Otsutsukis, aos Otsutsuki mais fortes que apareceram na obra. Ou até mesmo chegou a ser mais forte. Porém, assim como todo um mortal, ele não conseguiu resistir à velhice, onde após longos anos de vida, acabou morrendo devido a causas naturais. Só que, mesmo após sua morte, o espírito poderoso do Hagoromo fez com que ele transcendesse o tempo e resistisse por milênios, tentando ajudar a humanos com sua interferência espiritual. Dessa forma, durante a Guerra Ninja, ele conseguiu aparecer no mundo dos vivos, mesmo após a sua morte. Tudo isso graças ao seu incrível chakra, que lhe permitiu voltar ao mundo. Só que nesse caso, ele não voltou à vida em um corpo físico como os demais personagens dessa lista, pois na verdade, ele veio totalmente à base de chakra. No entanto, a gente pode dizer que ele voltou à vida, pois mesmo nesse estado, ele se mostrou capaz de trazer do mundo dos mortos todos os Kages que já existiram por um certo período de tempo. Ou seja, isso mostra o quanto que ele podia influenciar no mundo mesmo após a sua morte. Jiraiya. Calma. O Jiraiya em si não foi ressuscitado, mas mesmo assim, uma parte dele voltou do mundo dos mortos.
Pra quem acompanha Boruto, sabe que Kashinkoji é um clone do Jiraiya, possuindo todos os poderes e memórias do falecido Zenin. O pior é que essa cópia é tão perfeita que ele possui tudo que o Jiraiya tinha na vida. A gente sabe que o Amado conseguiu fazer esse clone por meio dos poderes do deus Otsutsuki. E por se tratar de um poder derivado de um ser divino, eu não duvido nada que para criar um clone tão perfeito, o Amado conseguiu ressuscitar uma parte do Jiraiya para implantar no Kashinkoji. Então, querendo ou não, o nosso sábio tarado provavelmente acabou sendo trazido de volta à vida, porém sem a mesma personalidade e desejos do Jiraiya, que é uma pena. Mas podemos dizer que o Jiraiya seria uma menção honrosa. Então comenta aqui embaixo qual foi a suposta morte de todas essas que mais te fez derramar lágrimas. A morte mais triste na sua opinião. E lembrando, os verdadeiros ninjas possuem uma camiseta ninja da loja Nerdificando. Então já garante a sua acessando o link do primeiro comentário. Temos camisetas de diversos personagens, temos camisetas infantis e canecas. Dá uma conferida que eu garanto que você vai curtir todas as nossas camisetas. Valeu por chegar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.